E então passamos a discutir o item Programação de Ação e Orçamento CAU Alagoas 2025, referência a SEI 00148.000.270/2024-21. Mas quem vai apresentar? Rodrigo Moreno. Esse assunto foi objeto de uma reunião da COPAF na sexta-feira passada, e eu estava presente, então estamos trazendo agora o resultado da adequação, pensando na programação de 2025, adequação do orçamento para a programação de 2025. Pronto, só recapitulando, nós temos uma troca de informações até o final desse mês com o CalBR, que é uma análise prévia que eles fazem. Então, a gente estava querendo validar isso na Compaf, com o presidente previamente, né, o plano de ação previsto para 2025, o que foi reformulado, o que tinha sido extinguido, né, como proposta, e os novos planos de ações recepcionados naquele prazo de 20 de outubro, se não me engano, a Compaf estabeleceu. Nós recebemos as propostas, começamos num quadro de planilhas do CalBR, que é o que eles recepcionam na conversação da gente, e a gente viu que o orçamento ficou um pouco além, muito além do que a gente tem como teto orçamentário. Vou passar para o Rodrigo, não sei se ele vai colocar alguns valores, que é os valores que nós tínhamos para 2000. Você não tem a planilha de acompanhamento? Os valores que nós tínhamos em 2024, orçamento previsto. Para 2025, rapidamente, a gente encolheu, a gente contribui mais com os fundos CS6, a gente vai receber menos do fundo de apoio, né? E aumentamos os gastos básicos de energia, por exemplo, funcionamento de carro, essas coisas. Então, basicamente, fica menos recurso para os planos de ações. Então, fizemos 3 reuniões ao todo, a última na sexta-feira passada. Participaram dessas reuniões do presidente, Lívia, uma delas, a própria Lorena, eu e o Rodrigo, onde fizemos o exercício de fazer o afunilamento. E aí, o Rodrigo vai abrir aquele... Quer começar projeto por projeto, Lorena? E nós ampliamos, basicamente, nós fechamos, só para vocês terem ideia, que está em casa, fechamos em 2023 com 60 ações em 18 projetos. Nós estamos indo para 2023 e 2024, nós estamos indo para 102 ações final de 2024, proposta, para o ano subsequente. Fechamos 2023 e 2024 com 60 ações, estamos fechando esse ano, para o ano que vem, com 102 ações propostas, ou seja, a gente aumentou aí cerca de 40% de ações sendo que o orçamento encolheu. Então, é um exercício de ver o que vai ser priorizado, isso foi discutido muito, a reunião, inclusive, quando participou, o que a gente vai priorizar de entregas. De 60, no relatório de gestão 2023, nós temos 18 projetos, 60 ações. E agora nós fomos para 21 projetos ou atividades, para 102 ações. Quase 80%. 40 ações a mais. 40 ações a mais, desculpa. Exatamente. Então, teria que dar essa priorizada. Dentre essas ações que não vieram recepcionadas, mas por uma iniciativa do corpo técnico, a questão do concurso público, que o Ricardo Vitor citou aqui, inclusive, foi tocado no Conselho Diretor, né? Que vem com o apontamento da auditoria, essas questões todas. Então, vou passar para o concurso público não é só para contratar um outro fiscal, que isso não foi decidido ainda. Se for comunicado que a gente tem que fazer análise financeira para saber o impacto. Mas o concurso público, por exemplo, é para substituir o Manuel, que já falou sexta-feira que quer se aposentar em abril. Não temos tempo hábil, já falou para ele, abril de 2026, né? Porque 2025 ele não pode se aposentar. E também porque a gente hoje tem contratados, são contratados, temos 3 contratados que está para vencer o contrato daqui um ano e meio. E a gente precisa substituir eles e tem que ser através de concurso. Então, assim, dependendo de a gente estar contratando um fiscal novo a mais ou não, a gente precisa do concurso para substituir essas pessoas. Ou efetivar. A gente prefere efetivar, né? Mas... Eu perguntar por quê? Por que a gente vai ser eleito? Por que deveria o nosso problema?
Nosso fundo foi reduzido porque o método do fundo de apoio ele tem um regramento. Pelo regramento do fundo de apoio e entrou onde não deveria ter entrado. O cálculo Lagoas não era para ser básico pelo cálculo do orçamento. Então, mas na reprogramação, eles incluíram esse ano e para o próximo ano eles mantiveram esse cálculo com a ajuda do CalBR. E só fazendo uma outra observação, tem ano que a gente está com básico, tem ano que a gente sai. Quando sai, as coisas ficam um pouco piores. Que esses custos todos que vêm a vermelha carimbada passam a ser arcados exclusivamente com o Cau Alagoas. Então, quando a gente fizer olhar ali para o plano, a gente tem que sempre olhar, tateando para o outro ano subsequente, se ele continua ou não como um básico. Se não me engano, deixa eu pagar agora, né? Se não me engano, pelo que eu entendi do conselheiro, do coordenador do CPFI, ele, que foi aumentado o valor para que a gente se encaixasse, né? Quer dizer, o faturamento era até tanto, era básico. O faturamento até 1.000 era básico, a gente tinha 1.010. Aí eles aumentaram para 1.000 e alguma coisa para que a gente pudesse fazer. Então, eu não sei que distância é essa para a gente correr o risco ainda de entrar, de voltar a ser, não deixar de ser básico, né? E se é por causa disso, porque eles, A gente vai, o orçamento da gente colheu os quase 50 mil. Assim. Fora que está todas as correções que os custos básicos da operação do CAL impactam. Rodrigo vai projetar agora a planilha, que tem todas as planilhas, depois a gente pode entrar ficha por ficha. E Lorena, que participou das últimas reuniões da COPAF, ela vai falando onde ela, onde o grupo entendeu que poderia fazer um corte. Assim, só para introduzir um pouquinho, a gente tem até o dia 31 de outubro, semana que vem, para enviar para o CalBR essa primeira proposta, não para ser já validada por eles, mas para eles possam fazer apontamentos. Então, assim, por isso essa pressa da gente correr com isso, da gente já apresentar em plenária, foi possível fazer esses cortes. Quando a gente fala em cortes, como o orçamento, não sei se o Rodrigo vai chegar a mostrar isso, a gente estava com um déficit de R$950 mil, aproximadamente. Então, assim, tinha que ser feito cortes, não tinha opção de não fazer cortes. Então, foi cortadas em todas as áreas possíveis, era 950 mil, nosso orçamento é 2 milhões aproximadamente, a gente estava com 2 milhões, 950 mil, quase 3 milhões. Então, assim, é muita coisa. Então, teve que cortar em todas as áreas. Quando somou todos os projetos, quando somaram-se os valores dos projetos existentes, ou as reformulações, as novas propostas, quando somadas, a gente estourou o teto em quase 900 mil reais, mais de 900 mil reais. Então, a gente teve que cortar 900 mil em todas as áreas. Aí a Lorena vai fazer as observações. Não só os projetos, em todas as áreas. A administração, manutenção, fiscalização, a fiscalização tem que ter o café, pelo amor. a única coisa que eu perguntei meu amigo, cortou o café aí não, por favor, porque senão vai acabar comigo. Mas por toda a fiscalização. Em todo e tudo. Você vai começar com a planilha geral, né? Eu vou fazer só Deixa eu ter uma ideia geral. Isso. Antes da planilha geral, mostrando aqui uma conselheira monitor, está aqui o cálculo do CAL básico. O cálculo do CAL básico ele é dividido em dois grupos, né? Apesar da o CAL ser dividido em básico, médio e grande, né? O grupo do CAL básico, de acordo com as diretrizes para 2025, o grupo 1, o orçamento é de 1.746.000, e o grupo 2, 1.819.000. De acordo com as mesmas diretrizes, o CAU Alagoas tem a previsão de arrecadação de 1.992.000. Então, com esse valor aqui, a gente vai contribuir em 2025 com 192.000 para o Centro de Serviço Compartilhado. Eles estimam que a gente vai ter um reembolso de plenárias ampliadas de até R$25 mil, participação em fórum de presidentes de até R$75 mil. A observação, a plenária ampliada são 4 no ano, né, e fórum de presidentes são 12. Porém, existe uma sobreposição aqui nas 4 plenárias ampliadas que acontecem no mesmo período do fórum de presidentes. Então, a gente tem aí um total, né,
diminuída aqui do fórum de presidentes por conta da plenária, já vai para a plenária ampliada. A não ser que vá 2 representantes, mas, em tese, só vai um. Participação em eventos nacionais, esses aqui são indicações do Estado em eventos nacionais, tanto o técnico quanto o conselheiro. E esse é o valor do CAL básico, né? 1.819.000. Então, fazendo a redução do valor de 1.992.000, menos esses custos aqui, previsão desses custos, tirando o teto do fundo de apoio, a gente vai receber no próximo ano R$182.000, diferente desse ano que a gente recebeu R$224.000, uma redução de R$42.000. Então, esse é o cálculo que o CalBR faz para calcular quanto cada um vai receber do fundo de apoio. Esses são os cálculos que vão receber no próximo ano recursos do fundo de apoio. Eles já vão repassar o fórum de presidente, a diária, as passagens, eles já vão repassar. Não. Isso, todos esses valores aqui, eles são alçados, né? Tanto é que se a gente somar esses valores aqui, ele vai dar maior do que o 182.000, ó, o somatório dele dá 355.000, mas a gente não vai receber os 355, a gente vai receber só 182.000, porque é o limite que a gente tem para receber. Ele não é um repasse compulsório, a gente não recebe esse dinheiro para poder executar esse dinheiro. A gente recebe esse dinheiro mediante prestação de contas desse valor. Por isso que eu disse que até, com exceção do fundo de apoio do Centro de Serviço Compartilhado, todos os outros a gente não tem porque, por exemplo, plenária ampliada, são 4. Ele estima aqui 25.118,09. O nosso ticket médio de viagem é de R$5.000. Então, se forem 4 plenárias ampliadas, a gente teria um custo de 20.000. Até 20.000, é uma estimativa que a gente coloca. Eles estimaram um valor maior. Então, assim, para a gente, em tese, sobraria o dinheiro, mas não sobra. Por quê? Porque eles vão pegar o valor exato que a gente gastou e vão repassar o valor exato. Tem uma planilha específica de prestação de contas, onde ela faz esse cálculo. Eu lá insiro o valor e tenho a prestação de contas, caso eles queiram um processo para comprovar os valores que eu estou informando lá, e eles têm acesso também ao sistema contábil, então a gente não recebe todo esse dinheiro. A gente recebe até esse dinheiro mediante prestação de contas. Por exemplo, se o CAU Alagoas não mandar nenhum representante para uma plenária ampliada, ele deixa de receber esse dinheiro da plenária ampliada. Deixou de receber. O projeto da gente da PEC? Não, tem alguns caos que eles fizeram, tem 1 milhão, né? Aqui, o CAU Acre, 1.259.000, CAU Roraima, 1.580.000, que é o que recebe mais, CAU Tocantins, 1.010.000, CAU Piauí, 679.000, vai depender de cada CAU, né? Cada CAU, e esse valor é até, não quer dizer que ele vai receber, ele vai ter que dizer, mediante prestação de contas, tudo que ele está gastando para poder receber proporcional a esse valor. Para Amazonas e Alagoas entrarem com o CAU básico. E depois é pior para a gente, todo mundo é pior. Na verdade, é melhor. A gente está recebendo aí 182, até 182.000 a gente pode receber. Então, só Permite. Só a título de exemplo, vou mostrar aqui no nosso relatório. Depois eu digo essa dúvida para vocês. Vamos trocar para a pauta, que é mais bom. Pessoal, não, estou dizendo, porque eu fui perguntei que é uma dúvida minha pessoal. Depois eu vejo isso com você e eu vou ter que questionar lá, sabe? Então vamos tocar a pauta, porque isso é uma dúvida minha, João. Bom, Ela pode ampliar. Aqui é o nosso orçamento, tá? De acordo com as diretrizes do CalBR, tá? Esses valores são estimativas do CalBR, tem a métrica de cálculo
está lá nas diretrizes. Depois já mandei para todos, tanto as diretrizes quanto as planilhas de formação de cálculo, que é essa planilha aqui que eu tinha mostrado. Ela tem toda a composição do orçamento, né? Como é que foi feita essa composição, a métrica, tudo, qual BR que faz toda essa análise. A única análise que a gente faz é com relação à aplicação financeira, que nesse caso aqui, eu tendo em vista a situação que foi discutida na COPAF, nas reuniões, em conjunto com o presidente, o plano de aquisição do novo espaço, da nova sede, ele foi prorrogado, né, para 2026. Então, a proposta, né, que aí, com essa proposta para 2026, da compra do outro espaço da sede, a gente volta a ter o recurso de aplicação financeira na totalidade. E o que é que acontece? A aplicação financeira ela é um rendimento que depende do que a gente tem em caixa. Hoje, a gente tem em caixa o superávit acumulado dos últimos anos, R$ 2.214.961,14. Esse é o nosso superávit acumulado até o final de 2023. Com essa aplicação financeira, a gente tem também limitações com relação à aplicação financeira. Então, pode aplicar em bolsa de valores, por exemplo. A gente tem aplicações que são indicadas e recomendadas pelo COBR. Elas não têm uma variação muito grande com relação ao rendimento dela. Porém, existe um rendimento. E esse rendimento é o que a gente propõe aqui. Eu faço sempre uma estimativa pessimista, né, com relação aos valores, porque a gente não sabe, o mercado financeiro ele é muito volátil, mesmo sendo uma aplicação de risco baixo, é uma aplicação financeira, ela tem o seu risco, é a que é recomendada pelo CalBR, então a gente não está fugindo dessa diretriz, mas existe um risco. Então, em cima desse risco, em cima desse cálculo, eu jogo o valor aí para o próximo ano. A estimativa é de R$230 mil. Na reprogramação, a gente sempre ajusta esse valor, né, para mais ou para menos, na maioria das vezes para mais. Então, com isso, a gente tem um aumento do nosso orçamento de R$ 54.679, se formos comparado à reprogramação desse ano. Olá. Só para introduzir, a compra da sede, ela foi cortada inicialmente, não porque a gente não tem condições de comprar e a gente vai diminuir. Isso pesou, porque a gente aumenta o orçamento da gente não comprando a sede, mas porque se a gente comprar a sede, a gente aumenta a nossa despesa, as despesas com a sede, e a gente não tem margem para aumentar essa despesa. Então, inicialmente, ela foi cortada, o que foi pensado e proposto para o lugar, e está nessa proposta, é fazer uma reforma dentro do CAL, aumentar o mezanino, ou se pensar o que for reforma, está previsto recurso para projetos inicialmente, mas mais para frente, quando falar do projeto, a gente pode até detalhar melhor isso. Mas, porque dessa maneira a gente consegue aumentar o espaço, mas sem aumentar as despesas. E mesmo assim, esses 70 mil para projeto não é para execução do ano que vem, é para fazer os projetos do ano que vem. Entendi. Quando a gente tem uma arrecadação menor, a gente vai ter um apoio maior do governo. Então, o que eu estou entendendo aqui, a gente ter esse valor que a gente recebe desse dinheiro que está aplicado. Ele não entra no cálculo. Ele não entra no cálculo, não? Ah, tá. Tudo bem. Só fazer uma correção na Lorena, né? A gente comprando a sede, nós aumentamos o custo corrente, tem uma nova sede, essas coisas, e diminuímos aquele valor ali de aplicação. Então, a gente fica com menos recursos ainda para aplicar nos projetos no que vem. A estimativa que eu fiz com relação à compra da sede, a gente perde aproximadamente R$200 mil entre receita de aplicação financeira e aumento de despesa, né? Porque aí a gente tem aí um custo dobrado de condomínio, serviço de limpeza, de energia e uma série de outros que aumentam o nosso custo fixo mensal. Para aliviar um pouquinho, então, a gente já foi de 950 mil para 750 mil de déficit. Deu uma melhorada. E aí, passando agora para os planos, né, com relação ao que a Lorena tinha comentado,
Essa planilha aqui, ela faz um comparativo. Aqui está junto com a parte da diretriz, né, que acho que nesse momento agora não... focar nos valores. O projeto de software até agora ele foi cortado. Ele quer falar, Lorena, com relação... Porque aqui essa planilha ela já está com os valores adequados ao orçamento que a gente tem, tá? De 2.414.178. A gente tem a planilha como ela estava, com o déficit de 950 mil, não, né? Acho que eu mandei para a Lívia. Essa planilha tem, a Lívia tem. Porque como eu atualizei aqui, aí eu acabei não ficando com ela. Mas acho que a planilha da Lívia está com déficit, né, Lívia, de 950? Tá, sim. Quer que ela projete? Eu acho que é Você pode projetar, Lívia, por favor? Pode mandar. Abrir. Qual a abinha que você está querendo mesmo? Aqui, a aba de prova. Tá ruim de ouvir. A aba de planos. Aí eu tenho... Deixa eu abrir aqui. Nossa, tá horrível. Planos ou planos 2? Vocês melhor mandar para você. Tá vendo, Rui? Ele está tentando puxar aqui para ter acesso, mas para ligar para descer na barra de rolagem. Consigo baixar? A energia tem os dois, que a gente comprou e eu... Tá. Eu consegui, Lívia, aqui. Não, deixa eu ver. Eu Meu vou mouse. falando, enquanto ele vai abrindo, eu vou falando, assim, a primeira coisa que a gente cortou para vocês entenderem foi essa questão da compra da nova série, tanto pela a receita da gente não descer, e também pelo fato da despesa não subir, foi o primeiro corte feito. O segundo corte feito, para ter um questionamento da Lívia, a gente levou na sexta-feira em consideração, Lívia, a gente precisa fazer o concurso. O curso estava previsto em 200 mil reais para o ano que vem, e era um valor que a gente não tinha, a gente propôs planejar isso, quando chegar o momento de planejar o concurso, ele ser feito em 2 anos, em vez de ser feito em 1 ano. Iniciaria-se no ano que vem o concurso, gastando-se 100 mil reais, e mais de R$ 1.000 no próximo ano, para finalizar o concurso. Por isso que o Manuel não pode se aposentar muito bem, porque o concurso vai demorar 2 anos. Bom, os que estão em verde aqui, são a sinalização que já vem do KBR, os valores.
a não ser capacitação, que a gente tem um limite mínimo, um valor de capacitação para ser realizado. Então, todos os lucros aqui são os valores que foram, essa planilha aqui, considerando o valor cheio, né, todos os valores propostos. Esse 85 mil aqui não está aqui a descrição, mas é que para o ano, a presidente do CalBR sugeriu, né, que todos os CAUs colocassem em seu orçamento a participação dos conselheiros titulares e conselheiros suplentes no evento internacional que vai acontecer em Brasília em setembro. Eu não lembro agora qual é o nome do evento, mas é um evento que... Essa planejamento do Paulinho. E naquela outra, que já temos que ainda o que tem 2024, que a gente fez somando tudo, e o corte foi feito, tá ligado? Três colunas. Esse evento de Brasília, que é o presidente está querendo participar, não tenho certeza que só não, mas acho que o CalBR vai colocar tudo. Eu peguei o que estava A gente espera aquela banca para fazer. Exatamente. Eu peguei o que estava lá na reunião, né? Inclusive, eu mandei até o áudio da reunião para o Norman, que ela deixa bem claro que todos devem colocar no seu orçamento a participação de titulares e suplentes nesse evento. Ela deixa bem claro isso. Inclusive os CAU-básicos, ela disse que participem inicialmente das reuniões remotas para dar folga no orçamento para que possa participar desse evento com todos, conselheiros titulares e suplentes. Né? Essa parte mas ela foi clara, né, nessa situação do orçamento para 2025. Então, foi por isso que foi colocado. E não vai conseguir, a gente não conseguir todo mundo, mas talvez, sei lá, uma pessoa para a comissão tentar fazer um sacrifício. Pô, PAF. Chegar lá e não te ver isso. Enquanto eu não estou dando oportunidade, só os pontos que a gente fez. Já mostrou isso no projeto de todo mundo? Não, eu falei os 2 primeiros cortes que a gente fez foram os maiores. Não, eu verificar o marketing das coisas, quando eu quero saber se eu tenho. Não falamos. O que o Rodrigo está fazendo é colocando agora a terceira coluna, que é o que está em 2024, o que estava consolidado, somando todas as propostas, e depois das reuniões, os cortes que foram feitos, que é a proposta orçamentária, né, para 2025. Em cima do que foi preciso enxugar. Dentro da fiscalização, uma das propostas que a gente fez, dentro da fiscalização, a gente tinha solicitado 2 carros. Um carro, eu não lembro qual é o nome do carro, se não me engano. Seriam 2 carros, um carro para a fiscalização de parque, né, e um para a parte legislativa. E o carro que ficaria para a fiscalização seria um carro mais alto, como mais alto. Foi cortado também, ficou só um carro e um carro hoje. Basicamente, ele tem um carro de passeio baixo, que atende tanto a fiscalização quanto a parte administrativa. Como a gente está tendo muita gente externa, o plantão carro, mais as fiscalizações, o carro passa, né, a maior parte do tempo viajando ou assuntos externos. E as participações dos eventos estão trazendo demanda para a gente para levar essas mesas, alguns outros, né, o móvel ali finalzinho da sala, e a gente, o carro não comporta, acaba a gente indo para aluguel de frete e a gente está tendo problema na questão contábil. Então, a solicitação dos meninos foi mudar o veículo,
desse carro sedã, que é um sedã pequeno porte, para uma espécie de uma montana, uma turbo, e atendesse tanto essa questão das viagens para o interior, estradas ruins, e eles sentiram isso nessa ação do Ministério Público, como também atendesse a questão aqui dos eventos para a gente transportar com mais facilidade as mesas, que acaba a gente não conseguindo fazer ou transporta os equipamentos ou as pessoas, né? Acaba lá e cá. Sendo que um carro desse, de aluguel, ele é um valor alto. E aí a Lorena deu sugestão de deixar assim um pouco mais para frente. E o segundo carro é, como a gente está tendo essa demanda muito no interior, acaba que fica descoberto. Então, eventualmente, a gente está utilizando o veículo próprio, ou os conselheiros utilizando, né, o próprio veículo, e teria um segundo aqui de espécie de backup. E aí também foi portado tanto o upgrade do carro atual, como o segundo carro. O segundo carro, ele custaria R$ 20 mil a mais de lançamento. Por isso que foi essa Por ano, né? por ano. Se planeja realmente ele ter um maior planejamento para que a gente tenha essa quantidade dessas fiscalizações, os assuntos de Maceió internos administrativos aconteçam quando não houver fiscalização. Em proposta, no plano de fiscalização, a fiscalização seria 1 semana por mês. Em corte, a gente juntou ela com o plantão Arapiraca e ficaram, se eu não me engano, 6 fiscalizações ao ano, mais 4 plantões Arapiraca, totalizando 12, uma vez por mês, e aumentando o plantão Arapiraca de 2 dias para 3 dias, que a fiscalização iria junto com o atendimento. Eu estou falando desses alguns pontos importantes, é difícil a gente pontuar todos, mas eu estou já levando alguns pontos importantes para vocês entenderem. Alguns, eu acho que é importante entender que esses cortes que a gente fez para poder que os projetos todos entrassem e levando em consideração a diminuição de despesa e o aumento da diminuição da receita, o aumento da despesa da gente, foram necessários fazerem alguns cortes, e esses cortes, eles deixaram o nosso orçamento muito apertado. Então, a gente vai ter que ter muito planejamento no ano que vem. Então, Pode dar a palavra. aqui está a coluna, essa coluna C aqui, é a coluna que está a proposta, né? Chegaram as propostas e valores. Então, por exemplo, para o guia do arquiteto, 120 mil, para o Alberto Miséria Maia Nobre, 62 mil, para a parte de deslocamento, né, de eventos, 190 mil, a DIS na capital e no interior, 130 mil, Caunais, 60 mil, patrimônio, 40 mil, plantão Arapiraca, 26.400, boas práticas, 14 mil, gestão positiva, 10 mil, e modernização, que é o concurso público, projeto nova sede, e 270 mil, e esse evento do CAU em Brasília, 85 mil. Eu vou falar de todos um por um. Se vocês quiserem, a gente pode abrir e mostrar um por um os toques. O primeiro corte que vocês fizeram estava certo, adiar a compra e cortar essa participação desse evento, né? Não tem problema. Mas os outros cortes, quer dizer, o outro corte em relação a todos os projetos, foi um corte linear, que eu botei 20% para cada projeto. Como foi que a gente... A gente entrou em projeto por projeto, viu o objetivo dele, e a gente deixou o que era mais importante para cada projeto para que se atingisse o objetivo deles. Deixa eu dizer... Deixa eu fazer uma proposta. Eu vou apresentar, mostrar todos os cortes, dizer quais são os pontos importantes em cada corte. E no final eu queria falar um quesito a mais que eu acho que nós vamos poder discutir bastante. Pode ser? Tá. Então, no primeiro corte, dia do arquiteto, a gente cortou de 120 mil para 50 mil. Os principais cortes, a gente tinha algumas ações dentro deles, como a solenidade, que vai premiar os prêmios Hélio Nobre, e o outro prêmio que estava proposto, que era Boas Práticas. Desse, a gente tirou um dos itens, estou tirando só a solenidade do Hélio Nobre do Boas Práticas e tiramos todos os outros itens. Entre amigos, o Dia da Árvore, e tem um outro que eu não lembro agora qual é. Quer botar? Sim. Não, se precisar, a gente abre mais rápido que assim. E O Zé está ali com 38... Não, guia do arquiteto. Dia do arquiteto.
O arquiteto deixou a solenidade, apenas deixou como já estava sendo feito antigamente, deixou só a solenidade de fim de ano para o arquiteto, incluindo as solenidades do 069 e do Boas Práticas. Estou falando, não tem o prêmio zero ali embaixo? Você tem dentro da arquiteto e o prêmio zero lá embaixo. Pronto, o Prêmio Zélia, ele tinha uma mostra. É só a Desculpa. Ficou só a premiação. O Prêmio Zélia virou só a premiação. E foi só a premiação mesmo, 19 mil e R$ 1.000 para complementar qualquer amostra que a gente consiga fazer nesse valor. Impressão de papel. Na verdade, foi nem a amostra, não. Foi a impressão de um certificado que a gente queira dar além do valor do prêmio. Então, publicação é detalhe, né? Que era o cenário. do arquiteto, que seriam aquelas comemorações e alguns prêmios que eu já tenho o prêmio do... Não, na verdade era só um prêmio, né? Era só um prêmio... Tem uma nova proposta por Boas Práticas, que também teria pegado no mesmo nível. A capacitação, a gente não mexeu nela porque ele é o mínimo exigível, tá? Então, continua 24 mil. Comunicação, o plano de comunicação. E aí é importante vocês entenderem. A gente fez um edital, escreveu todo o edital, aumentando a capacidade da empresa que iria assessorar a gente em comunicação. Isso estava dando um valor, estava com 24 mil aí, mas na realidade, quando a gente fazia o cálculo para 50 mil, né? Quando a gente fazia o cálculo para colocar tudo que a gente estava propondo, a gente imaginando a mensal que seria esse novo plano de comunicação, ele iria aumentar de 50. De 50 não continuaria mesmo. Então, a gente refez esse plano, cortou algumas coisas, ficou 48.500. O que é importante vocês entenderem aqui, que a comunicação que assessora a gente, infelizmente, ela não vai ser mais uma comunicação mais... Infelizmente, vai ter que continuar do mesmo jeito. A gente pode contratar, ver equipes mais preparadas, se for o caso, mas o plano de comunicação que eles podem assessorar na gente não tem como mudar muito, porque a gente não vai ter recursos para pagar eles nesse sentido. Eu acho que a gente cortou foi o impulsionamento. Também. 48 mil por todos, então teria uma mensagem. Na verdade, o valor que está aqui, ele deve ser cortando alguns itens acessórios, os 48.500, a gente já está pensando com o possível aumento da prestação de serviço. A gente não tem como saber quanto é que vai ser a licitação, porque é serviço. Você consegue botar fácil no mercado, um computador, uma mesa, mas serviço vai depender do TR. Isso ainda está, de alguma forma, em discussão. Sim, mas aí é bom reforçar. Com esse possível aumento, mas sem ser uma superprodução. A gente já preveu uma... Aquele terreno que a gente tem hoje não atende ao orçamento que a gente tem. Porque a gente imagina que o valor que se tem para as empresas que vão dar preço para aquele terreno, ele extrapola o que tem disponível do orçamento, basicamente isso. E aí, dentro do próprio projeto, houveram alguns cortes, né? E aí, abre ficha à frente. Ver todas as fichas, a gente deixou nas fichas o que foi cortado e o que foi substituído. Atendimento. O Rodrigo quer falar um pouquinho dele melhor? O atendimento. Fazer logo uma apanhada dos três, que é o atendimento, manutenção das rotinas administrativas e fiscalização, que são os três que abarcam a parte administrativa aqui do CAL, né? O atendimento, o corpo funcional, que é dividido nesses três. Hoje nós temos 9 funcionários. Esses 9 funcionários, para que haja uma equalização no nosso orçamento, ele é dividido nesses 3 centros de custo. Então, a gente tem um atendimento com o Manuel, a Laura, a Mary e o Alexandre. O administrativo, eu, o Norman e a Laura. E a fiscalização, o Pedro, o Vitor, o Pedro Dantas e a Isis. A maioria está no nível superior e o nível médio. Isso, para poder equalizar, para não ficar a folha de pagamento e único, porque a gente tem os limites estratégicos. E nesses limites estratégicos, a fiscalização está com 35% do orçamento. Se a gente colocasse todos os funcionários em um único centro de custo, para dividir, a gente fez dessa forma, e fora todos os outros contratos que a gente tem. Então, no atendimento, a gente tem o serviço de limpeza, a locação das impressoras, a telefonia, a internet, energia, tudo isso está alocado nessa parte aí do atendimento, além do salário deles. Principalmente essa diminuição foi porque a gente cortou a expansão, né, da sede. Isso. Aí estava previsto, né, a compra da sede no segundo semestre, então o orçamento a partir do segundo semestre iria aumentar.
né? Ia dobrar a parte de condomínio, energia, manutenção de limpeza e algumas outras despesas fixas. Então, esse corte foi feito porque não mais está prevista a sede. Só para a gente entender, tá? Ela foi 347 mil esse ano. Isso. O ano que vem seria 527. com a expansão. Isso. Como só vai ter a expansão, ficou 400, vai ter 5, que significa 100 mil a mais ainda do que está previsto esse ano. Sim. Esse 100 mil, todo esse 100 mil é só para salário? Não. Esse 100 mil, ele tem a correção dos valores. Por exemplo, hoje o serviço de limpeza são 2 dias na semana. A partir do próximo mês, ele vai começar a ser todos os dias na semana. E essa previsão também se reflete no próximo ano. Mas para quê? É necessário fazer? Mais do que necessário. Hoje, a gente está passando aí por uma situação que tem dias aqui que todo mundo lava prato, todo mundo limpa copo, todo mundo limpa banheiro aqui. E... Eu estou falando... Desculpa, Lorena, porque se a gente está cortando tudo, mas eu acho que não precisa cortar. Se é para cortar na carne de todo mundo, vamos cortar na carne de todo mundo. Perfeito. Eu sou o primeiro que bota a minha carne para cortar. Mas eu estou dizendo o seguinte, se a gente está cortando, você passou de 2 para 5 dias, eu acho complicado. Mas por que passou de 2 para 3? Seria segunda, quarta e sexta. Continuava diminuindo. Deixa eu te dizer por que isso, tá, Rodrigo? Deixa eu só terminar. A função básica local é fiscalização e atender os arquitetos. Né? Se a gente está cortando do nosso projeto, que são para atender os nossos arquitetos, nada mais justo que a gente corte do nosso funcionamento também. Sabe? Então, eu acho que se passar de 2 dias para 3, eu acho que é perfeito. Eu acho que você não tem que lavar banheiro, não tem que fazer isso, mas no dia 5. Gente, caiu, foi. Eu não estou conseguindo escutar mais nada. Pelo jeito caiu, eu tô falando lá no grupo. Para mim caiu também. Para mim também. Tô arriadíssima. Toma os própolis aí. Tô tomando, meio mundo. E não pode estressar, não, senão piora. Homem, aí tá difícil. Menino, que é isso? Tá todo mundo vendo, viu? Voltou. Vocês estavam ouvindo a conversa, ainda bem que a gente não falou nada comprometedor. Eu ouvi. A imagem tinha voltado, mas o áudio ficou para cima. Só a imagem que caiu, viu? Pronto, voltou. Voltamos. Vocês, a proposta da conselheira José, com relação ao atendimento, que estava estimado aqui, por exemplo, o custo diário de limpeza, de serviço de limpeza. Ela está propondo 3 dias, ao invés de ser todos os dias, ser apenas 3 dias na semana. A auditoria administrativa manteve-se praticamente a mesma coisa com relação aos custos. Atualização dos contratos, que a gente tem contrato de assessoria jurídica, contrato de assessoria contábil, a parte de condomínio, toda a manutenção da estrutura aqui.
E deve ser Exatamente, esse está cortando o quê? esse daqui. Não, esse daqui houve apenas a mudança. Não, esses cortes, e aqui o serviço de limpeza estava no administrativo, eu coloquei para o atendimento, para poder dar uma atualizada nos valores. Houve alguns cortes de manutenção rotina, é bom a gente ficar ciente. Por exemplo, papelaria, houve corte. Publicações de survival. Publicação, material gráfico, material de expediente, tudo que, assim, que estava previsto para ser realizado no próximo ano, a gente vai tentar realizar agora nesse ano, mas no próximo ano não tem. Então, assim, entender que foi tudo cortado no limite, e isso é uma coisa que me preocupa um pouco, tá? Porque está muito no limite algumas dessas ações de manutenção e rotina. Fiscalização, como a gente falou, fez alguns cortes, o carro foi um corte, a fiscalização que estava de 10 vezes ao ano, foi para 6 vezes ao ano, para se encaixar junto com o plantão Arapiraca. E eu, particularmente, acho que deveria ser separado, pelo menos umas 8 fiscalizações por ano, deixando o plantão Arapiraca com 4, eu sei que seria mais de 12 viagens ao mês, mas eu achava mais correto, só que pelos cortes que a gente fez para chegar nesses valores, teve que diminuir. Quer acrescentar alguma coisa de fiscalização? Tá. Ações de suprimento e demanda, esse deslocamento de pessoas, são as viagens. A gente cortou as viagens, deixou basicamente as viagens do presidente para os fóruns, porque essas viagens elas são devolvidas o recurso para a gente. Então, a gente não perderia. E deixou uma reserva de R$10 mil, se não me engano, não foi isso, né? Para alguma emergência. E aí, o que acontece? Infelizmente, ano que vem, esse ano foi o ano em que a gente viajou, se capacitou, todos os conselheiros tiveram essa oportunidade, a maioria deles. Ano que vem seria um ano que realmente não teria essa viagem, participaria dos eventos quando possível online ou quando houver convocação, porque aí o KBR paga a nossa ida. Só lembrando que esse recurso ali no valor destinado à presidência é aqueles carimbados que vêm pelo fundo de apoio. Ficou essa margem de R$10 mil depois para aliar as passagens para o ano todo para uma possível emergência, ou seja, ano que vem participação de forma remota. Ou quando houver convocação. Os verdes são os que a gente não mexe, não pode mexer, que são os aportes. O ATIS, a gente diminuiu para o limite permitido, mínimo possível, que era o que tinha lá. O CAL, os 3%. O CAL+, a gente cortou a ação de ATIS, do evento ATIS, e a gente cortou os coffee breaks dos eventos nas 6 palestras que teriam. Então, assim, teria um palestra sem coffee break, a única que teria coffee break seria domingo, que é um evento mais de capacitação. Patrimônio, a gente colocou o mínimo, teve que aumentar, porque foi o mínimo que eles pedem, tá? Então, não tinha muito que mexer em patrimônio. Reserva de contingência. Lembrando que o patrimônio é sugestão de percentual, né? Mesmo não sendo o único que é obrigatório fiscalização e ATIS. Esse patrimônio é ligado à Câmara de Patrimônio? Esse. Engraçado que lá no KBR não tem aporte financeiro para o patrimônio. Mas fazer reuniões para não sei o quê. E eles obrigam o KBR a divulgar o BRT? Recomenda. É recomendado. Então, se é recomendado, você pode puxar para baixar isso. Pode. Você não está conseguindo gastar. Agora vamos acabar com a lei. Sendo que Pode complementar. patrimônio, a gente tem a participação, está prevista a participação na questão do stand, ano que vem na Bienal do Livro, e é um valor até considerável, né? A gente está tentando ver se a gente consegue adquirir, ver se a UPAL libera o edital, não sei como é que eles falam, que aqui é a universidade, né? Para que a gente consiga comprar o espaço, né, metro quadrado lá no centro de opções, né, com o recurso desse ano e deixa os 43 livres. Mas se a gente não conseguir, porque a gente depende que o KBR abra, a UFAL abra o certame para venda de espaço, então vem por esse recurso, que a gente está estimando por baixo cerca de 20 mil. O stand está custando, arredondando para cima, 10 mil, só as divisórias, mas a gente precisa fazer montagem, fazer os mobiliários, aquelas coisas todas, aí é uma coisa que a gente está tendo já com o técnico da UFAL para ver se a gente consegue já fazer essa compra com tudo. E o resto é a questão dos livros, que teria a publicação, a produção e a impressão disso. Que o valor está aí, pouco, bem aqui. Tem que antecipar uma parte desse ano. Está tentando antecipar uma parte desse ano para livrar o orçamento, senão roda tudo para o ano que vem.
Tá, vocês não vão gostar muito não, mas eu lembrei que foi cortado lá em cima no Guia do Arquiteto, foi o livro. Foi cortado o livro, porque realmente não tinha. E tem um outro livro, além desse, o que foi deixado pelo livro do patrimônio. E tinha um segundo livro, sem ser o Guia do Arquiteto. Foi cortado um livro, não, livro impresso, né? Foi cortado. Ficou a questão da produção. Cortamos depois, porque ainda o Lattes cortamos tudo. O do Lattes também. e o do Zé. Cortamos tudo. Exato, ficou apenas a questão do patrimônio por causa da Bienal. Eu vou finalizar e vou dar uma notícia boa para vocês. Vocês também não ficarem tão desesperados, tá? A gente cortou o prêmio Boas Práticas. Eu sou super a favor desse prêmio. Talvez não como um prêmio, como uma comanda inicialmente. A gente escolheu os arquitetos que façam as boas práticas e dar, não um prêmio, mas talvez um reconhecimento e um selo de aprovação. Então, que eu achei que esses 14 mil não caberia em prêmio, caberia esse selo. Infelizmente, foi uma das coisas que a gente teve que priorizar. Como é que eu corto esse ou outro projeto? E aí, como ele é um prêmio que está nascendo, acabou cortando. Mas se ele pudesse colocar, eu defendo um pouquinho ele, tá? Mas, enfim. Vocês verem que eu também cortei o que eu gostaria que tivesse. Gestões positivas, recomendações, não quer falar sobre gestão positiva, eles estavam 20 mil originalmente, tá? Não era 10 mil, não. A gente cortou para 10 mil. Gestão positiva são algumas ações que o CAU precisa implementar e cumprir, né? Criação de algumas regras, diretrizes, normativas que a lei põe. Uma delas é a Lei Geral de Proteção dos Dados, que a gente precisa tratar. Tem uma outra sobre a questão que é da Biblioteca Nacional, que é o cálculo de temporalidade dos documentos. A gente precisa recepcionar, classificá-lo, né, ver como é que ele está arquivo e como é que a gente descarta. Isso precisa ter uma comissão interna e tratar essas informações. Nós precisamos também avançar sobre a portaria normativa, que até a Josimir colocou no grupo, sobre a prevenção e o combate à assédio moral e sexual, que a portaria lá do governo federal instituiu 120 dias para que a gente crie critérios. E não há escolha, precisa implantar. Então, precisa, né, se debruçar com isso aí, criar uma cultura interna, delegar quem vai fazer o tratamento, de repente adquirir sistemas, né, nesses casos, garantir sigilo, uma série de coisas. Então, são normativas algumas que já estão atrasadas, que já deveríamos ter cumprido, que é a arrumação de casa, né? Estava comentando um pouco isso com a Lívia, quando participou, com a Lorena, com o presidente, que é um cumprimento realmente do que a lei está exigindo, que a gente, se não parar, que nem o Conselho Militar está fazendo na parte da fiscalização, a gente precisa também arrumar o meio de campo, né? Porque a gente não tem nenhum desses instrumentos. Geralmente a gente fica a reboque do que o CABR determina, mas quando não vir isso, não exige que a gente tinha implante, né? A gente precisaria ter isso mais ou menos já traçado, pelo menos iniciar uma conversa. E essas questões dos R$10 mil é que a gente precisaria capacitar. Como é que eu faço isso? Então, ou trago uma pessoa que venha fazer uma capacitação e daqui a gente está no processo, ou manda essa pessoa fazer essa capacitação. Então, é um recursozinho ali pequeno, mas eu tenho umas ações nesse sentido que a gente precisaria, pelo menos, iniciar o processo para evidenciar que a gente, né, começou. O que hoje o Cheiro não dá é não ter nada. Ele está ali colocado e a gente não tem nenhuma iniciativa no serviço. Para todas as ações que você falou, né? São várias ações. São várias, acho que são 4 frentes ou são 5, que precisariam ter comissões. A lei, por exemplo, licitações requer uma comissão, né, um agente de contratação e a equipe de apoio, que são figuras que foram criadas com a nova lei de licitações. Descarte de equipamentos de patrimônio. A gente tem alguns computadores agora antigos, computadores novos, para descartar o que a lei pede é bem burocrático. A gente precisa ter um laudo que ateste que seja inservível esses equipamentos. Para cada equipamento desse é um técnico diferente. Depois a gente precisa publicar um edital para ver se alguém se manifesta interesse. E depois descartar todas as questões ambientais. Para isso, precisa de uma comissão trabalhada e todo. É uma licitação inversa. Pode ser doação. Não. Você não vai querer doação, tem que fazer um edital de doação. Eu preciso ter um chamamento para ver aquelas empresas que queiram recepcionar como doação. Não posso direcionar uma doação específica. Então, assim, burocrático é uma lei, a gente precisa avançar. Poder pode, mas precisa ter editais, ter um regulamento de como doar. Não simplesmente doar para A ou B. Mas são leis que a gente precisa até, né, se apropriar, né, criar aqui dentro a comissão, criar os regulamentos e rodar. Porque se a gente partir agora para a criação da sede, por exemplo, nós temos os ar-condicionados quebrados, que precisariam, né, comprar. Está na rota aqui de compra, né? Que é uma sala lá de cima e um cassete aqui na recepção. Na hora que a gente substituir,
compressor que está aqui no telhado, ele desce. Aí é um compressor de 60 mil BTUs, eu boto aonde? Que o condomínio permite ficar lá no telhado. E aí a gente precisa avançar e fazer todos esses resgates. Ou a gente realmente encara esses problemas, ou daqui a pouco a gente fica com um monte de coisa aqui dentro do carro, ou motivo de alguma fiscalização com relação ao tratamento de documentos públicos. Você precisa criar e atender o reclamamento da Biblioteca Central. O corte que foi feito nesse projeto de modernização era 20 mil, ficou 10 mil. Esses 20 mil estava nessa gestão positiva, estava também a questão de auxílio alimentação para os funcionários. Era 30 mil, caiu para 10, você passou Foi, eu passei a parte nisso também, auxílio alimentação do funcionário, auxílio de plano de saúde, não tinha plano de saúde, não. Tinha algumas sugestões de boas práticas na parte de gestão, por exemplo, licença maternidade, hoje vale licença maternidade 5 dias, algumas instituições estão para 20. Mesma coisa, coisas que poderiam ser aplicadas internamente, que tem a ver com a primeira infância, não é nem com o pai e com a mãe, mais para a criança, mas que a gente não tem nenhum tipo de política sobre o bem-estar geral. Né? Essa é uma questão que tem a ver com orçamento, mas tem a ver com regimento. Essas comissões, elas têm que ser formalizadas no regimento? Não. São comissões, não são comissões, são comissões técnicas. São sobre a maioria da funcionários. Grupo de trabalho. As comissões hoje previstas no regimento interno são aquelas que mantêm o funcionamento do CAL, em que a lei manda, lei do CAL, né, para fora dos arquitetos. São comissões com a lei de licitações. Ele criou a portaria que nomeou os 4 funcionários que estariam à frente disso. Matemática e grupo de trabalho, agora tem mais um outro. O grupo de trabalho é formado só por servidor. A diferença dele Exato. Então, isso que você está falando aí, essa comissão, é um grupo de trabalho que está previsto regimentalmente no nosso regimento. Uma comissão, um grupo de trabalho formado só por servidores para resolver questões administrativas. Pronto, para finalizar a última modernização, eram 270 mil, era 200 mil do concurso, 70 mil dos projetos. E, nesse caso, são despesas correntes. Nessa modernização, entrava também, quando se fosse comprar a nova sede, a compra da nova sede não entrava em despesa corrente. A gente retirou a compra da nova sede para aumentar a receita, também não tinha, e diminuir essa despesa. Nesse caso, a gente dividia o concurso em preparação para 2 anos. Iniciaria-se no ano que vem e concluiria-se no 2026. O que eu venho propor, que aí foi uma coisa que a gente pensou no final da semana, por isso que não está proposto aqui, é adiar a reforma para 2027. Então, a gente tira 70 mil disso, porque eu faço primeiro o concurso, que é 100 mil reais cada um, e mais quase 100 mil, que seria 70 mil dos projetos, para começar a reforma na nova sede e depois finalizar o concurso. Então, 170 mil para redistribuir. Eu proponho para, inicialmente, eu não sei quanto que sobraria. Nessa questão que eu já falei da fiscalização, deixar a fiscalização com 8 em vez de 6, e o plantão CAL separado, com os 4 dele, 2 dias. E dar uma olhada nessa questão da manutenção, que está muito cortadinha, a gente colocar pelo menos um pouco de reserva para papelaria, comunicações, não está tão no limite. E aí eu imagino que ainda vai sobrar um recurso que a gente pode redistribuir em relação aos projetos. Estou entendendo que esse valor que você falou, que seja 10 mil para o concurso. Isso. Concurso de servidor. Isso. 100 mil para elaborar o concurso. Ou não vai me explicar melhor, mas são 200 mil para poder fazer toda a parte do concurso. Olha, é uma estimativa. A gente tentou fazer alguns levantamentos junto a outros órgãos, no CREA, que no passado iniciaram o processo para o concurso por lá. Eu entrei em contato com o CAL Ceará, que fez há uns 3 anos. Só a publicação, por exemplo, do edital, que o concurso publicar na íntegra, lá no Diário Oficial, custou 50 mil, só para publicar no Diário Oficial. A banca paga também, ela não conseguiu levantar o valor que foi pago na época. Então, assim, é uma estimativa. Mas isso precisa ser, de alguma forma, iniciado o procedimento, porque nós temos aí no horizonte de Manuel, de alguma forma,
sair, né? Já assinamos algumas vezes, não é de agora, já tem anos que pede para sair, a gente segura, precisa repor. Nós temos as meninas que entraram na seleção pública, mas estão com cargo temporário, que já tem gente com mais de 1 ano e meio, daqui a pouquinho explica e a gente perde, né? Ou trabalha na questão de transformar isso em permanente, ou abre a questão do concurso. Porque o concurso não é para criar mais novos funcionários, na verdade é fazer a reposição daqueles que faltam de novo fiscal, se fosse o caso. Qual o valor disso? Ele está tentando evitar. Sendo que é um trabalho anterior que a gente precisa fazer, que a gente precisa ver lá o regime interno, fazer todas aquelas adequações, a questão do plano de cargos e salários, que é algo que é pedido antes do concurso, né? A questão das atribuições, quantos cargos, as naturezas, que é o que está posto hoje, o regimento interno, a Joselina vai lembrar disso, nós aprovamos, foi validado no CAUBER no ano passado, esse que está valendo hoje, mas ele demorou alguns anos, né? Não vai bem, uns 3 ou 4 anos, e a gente ficou depois de trabalhar a questão dos cargos e atribuições, a gente não avançou. Então, a gente arruma a casa antes e parte para o concurso. Até porque a seleção, eu mandei isso para o Alexandre Sacramento, não sei se ele está online, que ele está no grupo, junto com a Lívia e o Ayrton, né, ele perguntando a questão de portaria de nomeação das últimas pessoas, e mandei a deliberação da gestão passada, que foi em 2022, que autorizou a seleção pública, como o Luiz sinalizou que ia sair, que é no segundo São Paulo, que a gente, né, fizesse seleção pública de forma temporária para 3 cargos de nível médio. E deu ali, no máximo, 3 anos para a realização de concurso. Então, já há um ato público dando esse prazo e a gente, até então, não se debruçou. Então, acho que é pertinente começar a nos colocar no orçamento, e Lorena fez os cortes. E esclarecendo o que a Lorena colocou, a gente faz a questão do concurso, mas a gente tem até 4 anos para contratar dos majores. Para 50 pessoas. Podemos gastar 100 mil para fazer um curso para 50. Mas aí é por isso que a gente queria o nacional. Só que o CAUBR fez e no PPTO ninguém queria fazer. O interessante era que esse concurso saísse de forma geral, né? Cabeça do CAUBR por 2013, para todos os estados. Então, era uma coordenação lá, abria todas as vagas, mas me parece que não vai sair, mas eu tenho essa urgência batendo aqui, na porta. Né? Então, a gente precisa alocar algum recurso. Como eu disse, a gente faz o concurso, vamos supor que é possível esse ano que vem, no outro ano, fazer o certame, e teremos até 4 anos para contratar, que é o tempo que se volta para a sede. Teria 4 anos para ver se amplia, se deixa de ampliar, se vai... Devido se outros estados estarem nessa mesma situação, e de repente tem que fazer um concurso junto. Eu já cheguei até a comentar isso com o presidente sobre o CREA. Né? O CREA está iniciando um procedimento aqui, lá, para repor alguns cargos. Tem conceito de classe da mesma forma, as atribuições são compartilhadas. De repente, a gente pudesse fazer a adesão do concurso musical CREA. E aí isso provavelmente há uma economia de custos. Agora, esse trabalho de regimento, atribuições, cargos, é nosso, porque não vão interferir, né? Mas eu acho que é uma possibilidade, sim. Então, o que acontece é o CAU Maranhão, o CAU Roraima já estão em processos mais adiantados. Né? Eu fiz a consulta com esses 2 CAUs e mais alguns outros. Eles já têm pronto o plano de cargo de salário, as atribuições. Estão partindo agora para a contratação da empresa de assessoria. Eles já fizeram esse trabalho que a gente está, não vou dizer atrasado, mas atrasado com relação a eles, né? Então, o CAU Maranhão vai fazer concurso e o CAU Roraima, se não me engano. Não sei dizer, o CAU Maranhão, especificamente, ele não tem hoje nenhum concursado. O CAU Maranhão está fazendo curso para todo mundo. Exatamente. O CAU Acre também vai fazer concurso, que ele também, acho que o último funcionário deles, ele saiu do flow fiscal, era uma fiscal mulher, se não me engano, no CAU Acre, e ela pediu para sair. Então, alguns CAUs já estão mais adiantados que o CAU Alagoas com relação à parte de atribuições, organograma e plano de cargo de salário, que é uma base que a gente precisa ter para poder fazer o concurso público. Pode falar, Lívia. Nossa pauta é só uma questão de ordem. O edital de convocação estabelece 2 horas de reunião, nós já passamos 15 minutos
eu consulto aos conselheiros, se a gente tem mais meia hora, uma hora, até onde der, e a gente vencer a pauta e o restante dos tópicos sobre a próxima plenária. Você que está assim. Eu também Proposta que nós estamos mais meia hora a reunião e encerramos. Eu só queria fazer Eu tenho mais uma reunião às 5 horas. Esclarecendo, o item da programação é apenas uma introdução à questão da programação, não vamos deliberar, isso fica em aberto para discussões e pensar. Né? Até nós temos um prazo até dia 1º de novembro para encaminhar. Então, esse tópico aqui, essa forma como está, será encaminhado ao CAU-BR, que nós temos um prazo para isso, logo no início do mês, e no retorno, quando retornar, a gente faz uma extraordinária, foi o caso. Só para discutir isso, para cumprir o prazo de reprogramação. Lívia, com a palavra. Ô, Geraldo, eu ia até colocar exatamente isso. Eu acho que a COPAF tudo bem, a comissão que vai definir esse valor final. Mas antes, até porque eu estava na reunião primeira com Rodrigo, Norlan e Lorena, eu queria até parabenizar eles por terem continuado trabalhando na tabela, porque é uma decisão muito difícil para quem está lá só com os valores, decidir de onde cortar. Então, acho que todo mundo que tem dúvida deveria se juntar, na minha opinião, fazer um grupo de força-tarefa para decidir quais são os projetos de prioridade para investimento, porque, às vezes, na cabeça das pessoas, pode parecer que tem muito dinheiro e não tem. E aí, algo que eu gosto de lembrar, que eu estava conversando bastante com o Rodrigo, é que o CAU não é uma empresa, então a gente não tem lucro. Não adianta eu pegar um orçamento que é praticamente o mesmo do ano passado e querer aumentar as despesas. Então, se eu tenho uma receita que é praticamente fixa, eu não tenho uma curva que aumenta e não tenho nem como prever aumentar a receita, porque eu não sou uma empresa que define lucro acima de nada, eu não tenho como aumentar a despesa. Então, realmente, para decidir em qual projeto investir, é uma decisão muito estratégica e não deveria vir só da COPAF. Ela deveria vir antes, com metas a curto e longo prazo, que não deveria estar aqui também na discussão na plenária. Então, já que o prazo para entregar para o Nacional é dia 31, eu sugiro a gente fazer uma reunião com quem tiver interesse de definir as prioridades de investimento até essa data, porque a partir do que o esforço que Lorena teve, do Rodrigo teve, que o Norlan teve, de debruçar sobre a planilha, não fique em vão. Que todos saiam satisfeitos, no mínimo, com o que foi decidido. Isso é uma proposta de encaminhamento que... Sim, aqui está abaixo, mas eu acho que foi uma pergunta. Essa é uma proposta de encaminhamento que isso faz, então, que a gente, se eu entendi, seria, além de deixar em aberto a discussão, fazer uma convocação, isso para os interessados. Para fechamento do orçamento. Para fechamento do orçamento. Você tem uma proposta de data? Pode ser próxima segunda? Sei lá, a melhor data para todos, pode ter 3 datas. Feriado, dia do servidor público, né? Só com relação o prazo para entrega é dia 31, então eu tenho que estar consolidado dia 31. Eu não posso deixar por um minuto para poder... eu teria que, a princípio, mandar, se possível, ainda essa semana, porque para que o CAU-BR possa analisar essa planilha, essas informações, ele tem outras também. São 3 semanas. O prazo para receber dia 31, hoje tem até dia 31. Não, mas o dia 31, entenda, todas as... o prazo final. Eu posso mandar para ele dia 31. Também não vou poder mandar de novo para eles. Se vier com alguma ressalva, se vier com algum apontamento, se vier com alguma possibilidade de ajuste, acabou o meu prazo, não tenho mais. Eu tenho
até, eu não tenho o dia 31. Até o dia 31, eu já podia ter mandado agora para ele. Eles analisavam, iam ver, iam fazer considerações e mandar de volta. Mas, não, concordo plenamente com o que a Lívia mandou. Que a Lívia está falando acima e baixo com relação a esse comprometimento de todos para participar. Só ressalvo que o prazo limite é 31 para envio final. Massa. Olívia, tu acha que vocês conseguem até, quem estiver interessado, obviamente, até quinta-feira de tarde? Porque aí na sexta-feira eles consolidavam, mandavam na sexta mesmo? Vai depender de vocês. Ó, deixa eu só fazer uma... Antes que a Lívia responda, desculpa, a Lívia caiu. Não, fechou. É o seguinte, interessante que essa discussão, se possível, seja aqui no CAL. Porque só olhar ali um projeto sozinho, né, de forma individualizada, você não consegue enxergar o todo. Então, toda vez que eu mexo o valor de uma ação, eu interfiro no projeto, eu interfiro nos percentuais das diretrizes, eu interfiro naqueles limites que eu tenho que atender. Então, por exemplo, o ADS, a gente até tentou chegar mais, mas a diretriz manda eu ter, né, aquele mínimo de aplicação de recurso ali. Ela não diz o que eu tenho que fazer com o recurso. É o projeto, a fichinha do projeto, quem vai definir é o CAL ou a GOAS. Se eu vou continuar com a defensoria ou não, se eu vou fazer com o IPAN essa inovação ou não, se eu vou fazer um curso de capacitação ou não. Então, assim, a equipe fica disponível. Eu acho que pode ser como na ata, uma data até quinta, a gente fica disponível para mostrar o exercício, como é que fez, como você viu aqui, abrir tudo e mostrar para ver os números, inclusive as rubricas, né? Para cada projeto desse, se abre as rubricas lá, né? E tem um valor em cada item daquele, em cada ponto que eu vou gastar. Então, é um trabalho, assim, até difícil de fazer, trabalhoso mesmo. A proposta é que seja dia 24, na data limite, para a gente fechar essa discussão aqui no CAL às 14 horas, quinta-feira. Essa semana, quinta-feira, prefere de manhã ou de tarde. Então, podemos marcar na quinta-feira, dia 24 de outubro, às 14 horas aqui no CAL, tá? Para fecharmos os projetos prioritários da proposta da Lívia, né? E vamos compor a nossa programação para 2025. Ok? 14. Podemos colocar em votação esse encaminhamento? Então, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado o encaminhamento, então, que a proposta orçamentária de ação e orçamento para 2025 está aí aberto para leitura, para comentários e uma discussão final até quinta-feira, dia 24, às 14 horas, aqui do CAL, com todos os interessados, conselheiros interessados. Tá? Essa é a nossa deliberação primeiro de hoje. Período da tarde eu só não consigo ficar depois das 4. Eu acredito que a questão já foi bastante discutida hoje, a questão só mais de definir os projetos prioritários, tendo consciência das nossas limitações, né? Orçamentárias e, inclusive, de pessoal, né? Então, passamos a gente não está vendo vocês aí no CAL, não. Depois que tirou a planilha, não tem o vídeo, não, aparecendo vocês. A câmera está fechada. Quando voltou, ela está desligada. Passando, então, ao item 2 da pauta, que é o desligamento do conselheiro Ricardo Vitor, da Comissão Especial de Políticas Estratégicas, CEP Alagoas. Ele enviou aqui o ofício, vou ler para os senhores e senhoras. Prezado senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, prezado coordenador da Comissão Especial
de políticas estratégicas SEP. Vem por meio deste solicitar o desligamento como membro titular da Comissão Especial de Políticas Estratégicas SEP do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas. A presente solicitação estende-se ao meu suplente, conselheiro Paulo Cavalcante Albuquerque Fernandes. A presente solicitação é motivada pelo excesso de atividade da Comissão de Ensino e Formação de Exercício Profissional CEPEP do presente Conselho. Agradecidos pela confiança no nosso trabalho, aguardo a homologação da presente solicitação. Cordialmente, Ricardo Vitor, assinado digitalmente. Ricardo Vitor, está procurando a assinatura aqui, né? Ricardo Vitor Rodrigues Barbosa, coordenador da CEPEP. Tá? Então, discussão, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Então, com essa deliberação, a nossa Assembleia passa a ter 3 membros titulares, conforme manda o nosso regimento. Ok? Formalizada essa questão. Item 3, vamos para o edital do patrocínio do CAU Alagoas, referência CEI 148 129.24.29, que é a origem COFAP. Então, vai relatar aqui, relator? Quer tentar colocar, não? Esse edital, a gente colocou como proposta o patrocínio de indução, que é esse edital que estava falando, a gente lançaria edital, e dentro desse edital, as pessoas poderiam se candidatar. Por que isso? Algumas regras tinham que ser estabelecidas e levadas em consideração. Esse patrocínio, dessa maneira, para respeitar o princípio da impessoalidade da gestão pública, para a gente poder saber como a gente escolhe sem estar induzindo o patrocínio. Eu estou querendo patrocinar essa pessoa e é motivo porque não está impessoal. Outra coisa que eu acho importante levar em consideração, os 2 itens principais do edital de patrocínio, foi estabelecido no relatório, foi estabelecido todo o processo, como é que é feito o edital, quem é a comissão que vai fazer, no caso, não coloquei a CEPEP, eu coloquei o conselho diretor. Ele foi seguido em outros, como modelo, alguns editais de patrocínio que já existem, tanto no CAU-BR como no CAU Brasília, São Paulo e Bahia, se eu não me engano, foi esses 4 que eu peguei como exemplo. E está o relatório aqui. Tem uma legislação que a gente deve seguir, que é importante levar em consideração, que é a legislação 13.303 de 2016, que ela diz que, e aí não é uma boa notícia, que o patrocínio é 0,5% do valor do orçamento do CAU. Não é do orçamento. Desculpa, é o modelo operacional bruto. Do ano anterior. Do ano anterior. Tem um... É algo. É 100% da receita do ano, 0,5%, aliás, do ano anterior. A RAL é a receita, a arrecadação líquida, né, do ano corrente, então é do ano anterior. Então, o orçamento que vem considera-se o orçamento desse ano. Significa isso muito pouco em patrocínio, muito pouquinho mesmo, 0,5%. A gente pode subir para 2%, considerando se for aprovado em plenária, tá? E tem que ser aprovado antes de ano de eleição. Então, assim, por exemplo, aprovando esse regramento até no máximo que vem para fazer, para que de vez de 0,5% vire 2%. Mesmo assim, um percentual muito pequeno para patrocínio. Qual a diferença de convênio para patrocínio? E se a gente fosse estabelecer convênios, idade para convênios, é interessante ter um regramento para isso também. Tem algumas coisas parecidas, mas a principal diferença é a prestação de contas, que a prestação de contas, o que eu coloco em contrapartida com o patrocínio? Vou dar o dinheiro, eu não dou o serviço do dinheiro, a entidade que está solicitando, e essa entidade coloca dentro do evento que ela está fazendo, e aí tem vários, mais para baixo eu posso até falar quais são os tipos de evento, eu vou falar. Ela coloca a logo do CAU, como deve ser, fala sobre o CAU, e a prestação de contas mostrando que foi utilizado a logo do CAU, que o patrocínio serve para isso, para promover a instituição que está patrocinando. O regramento dos objetivos pode bastar. Depois, se vocês quiserem ler com mais calma, eu acho importante, tá? Vamos mandar para todos. Pronto. Poderão ser apoiados os projetos que tenham relevância para o público-alvo
que dissemem informação e promovam conhecimento e fortalecimento da arquitetura e urbanismo, que amplia a visibilidade institucional e fortalecem a imagem do CAL, que é aquilo que eu falei, que é importante ter, não poderão ser apoiados, tá? Mas, enfim, tem mais para baixo um pouquinho, por favor. Os projetos ou atividades poderão ser apresentados ao CAL nas seguintes modalidades, as modalidades de edital. Eventos, cursos para capacitação, encontros profissionais, palestras, ideias, seminários, etc. Publicações de livros e outras publicações impressas ou digitais. Produções audiovisuais, exposições e outros meios de promoção de comunicação interativa. Apoio às ações de assistência técnicas e apoio às ações de patrimônio cultural e ambiental. Esses estão de acordo com o que o CAL promove e está de acordo com a Lei 13.303, né? E aí, continuando o regramento, ele vai mostrando o que é que precisa, quando você vai pedir patrocínio, apresentar, público-alvo, apresentação do proponente, e isso também está foi baseado nos regulamentos dos outros CAUs, tá? Sobre as partidas já falei, que é a apresentação da divulgação da imagem, formalização da população, que como deve ser feita, reparação dos recursos, e, enfim, os regramentos da prestação de contas, disposições finais, que são esses meios de 2%. Resumindo, é isso. Quando eu fiz o projeto, levei em consideração os princípios que lá em cima eu coloco a lei, coloco os princípios de impessoalidade da administração. Por que eu não coloquei patrocínio espontâneo e sim patrocínio induzido? Eu sei que isso é uma discussão, e aí eu proponho até ser aberto, talvez na próxima plenária, não sei. Encontrei, na época eu não tinha encontrado nenhuma informação sobre patrocínio espontâneo. Todas as leis, os regulamentos, os eventos que eu encontrei foi de patrocínio induzido. Procurando depois a prestação da comunicação disso, encontrei no CAL não, na Secretaria da Amapá, da Amazônia, patrocínio espontâneo. Então, assim, se quiserem, posso mudar também para dar uma olhada como é que eles fazem. Não sei se alguém vai querer pedir vista dele, vou deixar para a apresentação no próximo. Proposta de caminhamento, né? Isso a gente está falando de normatização do patrocínio foi encaminhada aos conselheiros para a leitura e considerações, e na próxima plenária a gente colocaria em discussão, já disse que nós não temos mais tempo para aprofundar nosso tão importante e estratégico. 3% hoje daria quanto? A receita. Você lembra que a gente calculou isso na hora, mas é muito pouco. Você deve ser custado. Eu esqueci agora. as 4 mil. 40 mil, legal os 40 mil. 42. 42? É o Dois, 2%. a gente não- Melhor do que o meio por cento. 2%. 2%. Isso não está na proposta orçamentária de intervenção. Então, a previsão, não está na previsão do orçamento de 2025. Está esse projeto lá, se for ter, tem que ser lá. Verdade, Não tem. que a gente pode fazer. A gente pode fazer com relação a esse valor de patrocínio um dos projetos, por exemplo, a gente tem lá o projeto patrimônio. O projeto patrimônio tem 43 mil. Então, esse recurso de 43 mil a ser alocado em patrocínio. Então, ele viraria, ao invés de a gente executar esse projeto de patrimônio, ele seria recurso a ser utilizado como patrocínio. Então, aí teria o edital, teria o regulamento, teria todas as condicionantes que a gente teria esse valor destinado a patrocínio. Agora, para um específico, fora esses que a gente já apresentou anteriormente, colocar mais 42 mil ou 40 mil de recursos de patrocínio, primeiro,
criar o regramento, né, com base no relatório da Lorena, mudando o percentual de 0,5% para 2%, e o segundo ponto seria tirar de algum outro aí, que aí, marcado agora na quinta-feira, poderia se discutir com maior clareza com relação a esses valores. Mas eu estou estimando esse valor de 42 mil, porque a gente só tem a receita bruta, né, a receita operacional bruta, com o encerramento do exercício. Aí a gente teria o valor mais correto com relação a isso. Mesmo os cortes, você deixou esse de patrocínio? Não, ele foi depois. Uma ação patrocínio. É que nessa ideia do livro, de repente o livro do patrimônio poderia entrar como patrocínio, né? E aí liberaria, já folgaria para outras. A execução a gente está terceirizando. Adorar. A gente deixou 20 mil, e se a gente conseguir gastar 20 mil, nós vamos fazer isso. É possível. Mas já recebemos? Não, tem esse Sim, elemento do orçamento, não de como é feito. Tem uma deliberação com relação a isso, que você claro, é caminhar o projeto, uma proposta, né, de negociação para a leitura dos conselheiros, e na próxima plenária a gente discutiria e votaria essa questão. Ok? Dá tempo para os conselheiros tomarem conhecimento em detalhe da proposta. Né? Ainda temos 5 minutos já para... Porque, na verdade, no item 4, a variação do envio da carta dos convidados é mais um informativo, possivelmente com desdobramento. O informativo é o seguinte: até nós seguimos o passo a passo sugerido pelo Calquer, Secua, de como proceder para enviar cartas de cidade. Só que vamos cumprir os prazos. Só que quando chegou o prazo em que os tribunais eleitorais liberariam o endereço eletrônico dos candidatos, ele não liberou. Ele liberou o Instagram. E que ficava extremamente complicado enviar a carta pelo Instagram. Mesmo assim, a nossa assistente administrativa, Laura, fazendo multidão, fazendo um serão em Brasília, durante a participação do evento, conseguiu enviar pelo menos para 30 candidatos, dos quais obteve a resposta de uma candidata, que representou o Maceió, e conhecimento de outro candidato. É claro que é uma carta importante, tem um conteúdo importantíssimo, e acho que a gente poderia agora concluir o processo eleitoral, já por segundo turno, mesmo que aqui não tenha segundo turno, a gente discutir na próxima plenária, quando tiver tempo, um desdobramento desse encaminhamento dessa carta. Talvez, com certeza, a Associação do Município de Alagoas e aos prefeitos empossados. E aí nós já teremos os endereços efetivos dele, né? Dos vereadores. Né? Eu tenho uma proposta de caminhamento. Eu fui da carta para a carta. Nessa mesma linha. A minha sugestão era que fosse através da uma mesma, mas que a gente aproveitasse. Já começasse a entrar em contato agora para agendar com a ANA, para a primeira reunião que tiver com os prefeitos, já tomado posse, que o carro fosse para lá, nesse horário, meia hora, para que a gente apresentasse essa carta na primeira reunião pois aí sim seria um evento político sem ser partidário, mas um evento político, porque o carro está aqui, mostrando para os novos prefeitos o que é que os arquitetos esperam que cada um aconteça. Então, da mesma linha, mas já fazer agora o contato com a ANA, pedindo para agendar para a primeira reunião uma participação do Conselho de Arquitetura, primeira reunião que fazer com os prefeitos, uma participação do Conselho de Arquitetura no sentido de apresentar o que os arquitetos formularam para que os prefeitos, como sugestão, como solicitação, né, para que os prefeitos fizessem nas suas
nas suas respectivas cidades. Eu precisaria de dar logo agora e preparar talvez uma apresentação mais sucinta, né? Bom, sobre o resto dos tempos, para encerrar a reunião e o item horário de funcionamento do KOL ficaria para a próxima reunião. Ok? Então, Tem outro procedimento. 5 minutos, você deixou falar. Isso mesmo. eu acho democrático, pode falar. Eu estou aqui pensando que eu acho que a gente precisa criar o cálculo 1. Tá bem? O cálculo 1. Porque a gente só fala de cálculo, só fala de arquiteto. A gente não fala de urbanista. E por todas essas coisas que a gente está discutindo, a Regina propôs isso logo no dia que a gente estava fazendo um debate. Eu acho que precisa trazer essa prática, até mesmo a gente então, nós arquitetos e urbanistas, a gente precisa colocar o urbano nessa história, porque atualmente é o que está pegando mais. A gente está tendo problema climático, a gente está tendo problema das cidades que se alagam por questões de mau uso ou de não se fazer o planejamento urbano com responsabilidade. E aí eu não sei se seria mais um grupo, já que Regina já fazia uma provocação para a Regina Luz, já que ela propôs ela fazer parte também desse grupo, que eu acho que a gente precisa pensar, principalmente pelo que a gente sabe que vai acontecer em Maceió nos próximos 4 anos, com a proposta do prefeito de Rodas Gigante e outras coisitas massas. Então, só para falar, já que não contou os grupos temáticos, está lá no Calmais. Tem uns 80 já. Só tem 5 lá, mas É. só para dizer que esse grupo foi contado tudo. Não, ele tem um custo mínimo. Tinha um custo lá. Pois é, não sei exatamente. São 9 temas. Só para deixar vocês felizes, não contamos os grupos temáticos. São 9 eixos propostos para a meta de cumprir até 4 grupos temáticos formalizados, né, com alguma entrega até o final do ano. É o que foi da ficha comigo do projeto. Com R$6.000 no ano que vem. A pressão, precisar trazer um consultor, alguma coisa desse tipo, assim, entendeu? Um valor pequeno. Está R$100.000 para cada grupo, praticamente. Não, R$1.000 para cada grupo, mais ou menos. Mas é um orçamento baixíssimo. Né? Essa fala da Luciana como palavra livre, né, como funcionário da pauta. Eu diria depois que ela me encaminhasse, acho que sozinha, acho bem pequenininha, que ela falou aqui, porque ela tem como nós não temos secretário de imediato aqui que faça a secretaria do nosso conselho de nota, eu mesmo tenho que fazer as notas aqui. A gente vai ter um atrito aqui, alguém faça as suas atas. Não, a gente conversa em particular sobre isso. Bom, encerrada a pauta, transferido o item 5 para a próxima plenária, só merece encerrar. Alguém vai querer falar? Então, está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos os presentes e os que estão remotamente ligados e que intervieram nessa reunião. Muito obrigado, então, e até a próxima plenária. Um abraço a todos, até. Obrigado.